Oi, crianças. Hoje o nosso conteúdo, a nossa aula de ensino religioso, retoma novamente o conteúdo sobre mitos. Nós vamos falar sobre os mitos nas tradições religiosas. A professora Ana começa a sua abordagem dizendo que está muito feliz em voltar para falar um pouco mais sobre mito. Porque, na verdade, falar sobre mito é uma história, é algo espetacular, é algo instigante, né? Porque os mitos, eles estão na nossa realidade desde os primórdios. E eles sempre foram usados para transmitir histórias oralmente, né? Dentro dessas histórias míticas, os protagonistas, as pessoas importantes, os personagens importantes que se destacavam são sempre deuses, semideuses, seres sobrenaturais, heróis extraordinários, que geralmente representam simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana. A nossa coleguinha aí diz assim, é mesmo, professora, os mitos são muito importantes. A cultura indígena, por exemplo, contribuiu demais. Gente, fora do normal, vocês não têm ideia. Se a gente fizer uma pesquisa, quanta coisa da cultura indígena contribuiu para a constituição da cultura do nosso povo. Um dos primeiros povos, os tupi-guaranis, situados na região da Amazônia, eles contribuíram de forma significativa para nós, pois eles conhecem mais um mito continuado por esse povo. Vamos conhecer esse mito aí, vamos? É o mito de Mani. Vocês já ouviram falar, Mani? A lenda da mandioca. Um monte de livrinhos antigos tem. Os livros atualmente eu não tenho visto, mas nos livros antigos tem bastante. Mani, a história, a lenda da mandioca. Era uma linda indiazinha, neta de um grande cacique, de uma tribo antiga. Desde que nasceu, andava e falava. De repente, ficou doente, morreu sem ficar doente e sem sofrer. A indiazinha foi enterrada dentro da própria oca, onde sempre morou, e como era tradição do seu povo. Todos os dias os índios iam visitá-la e choravam sobre sua sepultura, até que nela surgiu uma planta desconhecida. Então os índios resolveram cavar para ver que planta era aquela. Tiraram da terra e, ao examinar sua raiz, viram que era marrom por fora e branquinha por dentro. Após cozinharem e provarem a raiz, entenderam que se tratava de um presente do deus Tupã. A raiz de Mani veio para saciar a fome da tribo. Os índios deram o nome da raiz de Mani e, como nasceu dentro de uma oca, ficou manioca, que hoje conhecemos como mandioca. Que história diferente! Se vocês examinarem essa história em vários livros, vocês vão ver diferente. Por isso perceberam o erro na minha leitura. Eu fui induzida por outras leituras. Geralmente tem essa diferença na contagem, né? Depende muito de quem encontra, tá? Vamos agora à nossa interpretação dessa história. Conhecendo um pouco mais sobre a cultura do povo indígena, marque abaixo a alternativa correta sobre o mito de Mani. Era uma velha senhora, Mani? Era um jovem guerreiro? Ou era uma indiazinha? Escolha uma alternativa e marque, assinale. Observe as frases abaixo e complete-as com as palavras do quadro de acordo com a história do mito de Mani. Mani foi sepultada dentro de uma... Vocês vão escolher querida, oca, alimento ou mandioca. Ela era uma indiazinha muito... Vou escolher querida, oca, alimento ou mandioca. A planta que nasceu sob o túmulo de Mani era um... Vocês vão escolher querida, oca, alimento ou mandioca. Mani é o mito que conta a origem da... Aí vocês vão escolher querida, oca, alimento ou mandioca. Pinte a frase que explica corretamente o que é um mito. Vamos escolher entre uma dessas três. Mito é uma narrativa criada pelas crianças da escola. Mito explica os fenômenos da natureza a partir de uma explicação fantástica e sobrenatural. Mito é uma narrativa que é explicada pelas ciências exatas. Qual é a que vocês vão escolher? Escolham apenas uma, pinte. E até a nossa próxima aula. Bons estudos, queridos!